vamos ler então Mateus 16, 25, um verso conhecido de muitas pessoas, onde Jesus diz assim: pois quem salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Eu quero falar nessa manhã sobre perdendo para ganhar. Repita comigo: perdendo para ganhar. Só quem está acordado. Perdendo para ganhar. Tem um programa de televisão nos Estados Unidos, muito famoso, chamado Lose to Gain. Lose to Gain significa perdendo para ganhar. É um programa onde as pessoas são todas gordinhas e quem ganha o prêmio é quem perde mais peso. É quem perde mais peso. Então as pessoas ficam lá 30 dias num spa e elas batalham. Então elas chegam, sobem na balança, vê quanto pesa e ali ficam sendo tratadas com várias pessoas, nutricionista, fisioterapeuta, muita gente, e ganha quem perder mais peso. Interessante que o reino de Deus, ele é tão inverso ao reino dos homens, que no reino dos homens ganha quem tem mais, no reino de Deus ganha quem perde. Vou te dar um exemplo. A maior vitória que Saulo de Tarso teve foi cair do cavalo. Aquela queda do cavalo foi que salvou a vida de Paulo. Gente, vocês acham que Lázaro Barbosa é alguma coisa? É uma freira perto do que o apóstolo Paulo era. Lázaro matou 5, 10 pessoas. O Paulo matou dezenas e dezenas, e pior, não matou para estuprar, não matou para roubar. Ele cometeu o pior tipo de morte. Ele matou em nome de Deus. Paulo era um sociopata, um psicopata, que põe esse Lázaro aí e transforma ele na Frozen do Let It Go. Outro dia, aqui na igreja, nós temos um pastor que um dia cometeu um assassinato. Uma pessoa veio falar comigo: um absurdo vocês terem um ex-assassino como pastor. Falei: então para de ler metade do Novo Testamento que foi escrito por um serial killer. Para. Maior vitória de Paulo, perder para Jesus. Maior derrota de um homem, ganhar de Jesus. Vou te mostrar. Jacó saiu na luta com o anjo do Senhor. Quem ganhou a luta? O anjo. Porque a Bíblia diz que no final Jacó saiu mancando. Mas quem ganhou de verdade? Jacó. Porque o anjo falou: a partir de hoje, seu nome não é mais... Eu tenho para mim que Jacó era o único personagem da Bíblia brasileiro. Porque ele era trapaceiro, ele era ensaboado, ele era enganador, ele era somebody love, ele prometia e não ia. Ele era esse cara que prometia casar com 3, 4 meninas, não ficava com nenhuma. Ele era esse cara que marcava 10 horas, chegava 11 horas. Gente, eu fui na Inglaterra, minha irmã mora na Inglaterra há muitos anos, ela é casada com inglês. Quando eu cheguei na Inglaterra e contei para meu cunhado inglês como que o brasileiro é, ele falou assim: eu não acredito. Ele teve que vir aqui para ver. Eu falei: você acredita que no Brasil a noiva atrasa para o próprio casamento dela mesma? Ele falou assim: você me perdoa, eu não acredito. Eu falei: pode acreditar. Gente, nós não somos um povinho na questão financeira não. Nós somos um povinho aqui, ó. Sabe o que o inglês acha? Se você toma 1 minuto de uma pessoa é porque você não teve acesso à escola. Quem chega atrasado num compromisso é porque não teve acesso a estudo. Fui lá no Japão, caí duro. Estou nos aeroportos do Japão procurando televisão para assistir. Ninguém com televisão. Falei: o que esse povo faz nesse país? Todo mundo com a cara enfiada em livro. Deus me perdoe falar essa palavra aqui no altar, né? Livro. O brasileiro, ele ouve falar livro, ele fala: ai, estou com coceira, né? Não lê nem os que tem que ler para a escola. Por isso que Japão, Inglaterra e outros países estão à frente do Brasil. Não é de grana não, é culturalmente. Culturalmente. E eu e você temos que aprender a mudar o nosso jeito. Quando Cristo entra na vida de um brasileiro, ele tem que ser mais brasileiro nos aspectos bons da cultura brasileira e menos brasileiro nas questões ruins de ser brasileiro. A vida, gente, é uma sequência de perdas e ganhos. E existem fases de ganhos e existem fases de perdas. E não existe fase que não se encaixe em uma das duas. Qual que é a sabedoria da vida? Saber passar pelas perdas,
sem perder a fé, sem perder Deus, sem acabar com o casamento, sem acabar com sua vida. E saber passar pelas lutas, sem ficar orgulhoso, metido, abandonar o Senhor, abandonar a igreja. Eu conheço gente que conseguiu prosperar. Você sabe qual foi o resultado do dinheiro na vida da pessoa? Ela parou de vir à igreja, porque ela comprou um sítio. Então todo fim de semana ela vai para o sítio, não vem mais para o culto. Antes não tivesse esse sítio que Satanás deu para ela, um sítio que roubou a pessoa de vir para a casa de Deus. E eu também já vi gente passar luta e xingar Deus e falar: onde está o Senhor? Calma. Eclesiastes 3 para você. Há tempo de guerra, tempo de paz, tempo de abraçar, tempo de ficar sozinho, tempo de recolher pedra, tempo de pegar pedra, tempo de beijar, tempo de não beijar, tempo de TikTok, tempo sem TikTok, tempo do Cruzeiro na primeira divisão, tempo do Cruzeiro na quinta divisão, tema do tempo do galo, teus super-heróis da Marvel, Homem-Aranha, Hulk. Não, pastor, eu quero um tempo só. Você quer viver só um tempo de glória? No final do culto me procura, nós vamos orar para Jesus te levar. Lá no céu não tem pedras nem ganho, é só ganho. Aí vai ser top. Não, pastor, mas eu sou serva do Senhor e eu quero que Jesus me dê um vale night para eu viver uma vida só de churemicantas e glórias em glórias. Querido, você está muito enganado. Paulo não viveu assim, Pedro não viveu assim, Jesus não viveu assim. O cristianismo não é a ausência de problemas, é a presença de Cristo no meio dos problemas. Um dos maiores segredos da vida é reconhecer cada uma dessas fases e saber lidar com elas. Essa semana eu liguei para o meu querido pai, ele deve estar me assistindo, já é um cara de 77 anos. Meu pai viveu tudo, gente. Meu pai é um Highlander, ele é imortal. Meu pai perdeu minha mãe há 35 anos atrás. As coisas que o meu pai viveu são... Vou contar um episódio do meu pai. Ele trabalhava num banco, já tinha 13 anos. E um dia falaram assim: ó, vamos te dar a promoção, você vai ser gerente desse banco no interior de Minas. Meu pai ficou feliz demais. Opa, eu não era nascido ainda não. Oba, beleza. Na hora dele ir para o interior assumir, falaram, um cara lá dentro começou a fazer inferno dentro do banco e falou assim: não, a promoção tem que ser para mim, tem que ser para mim, tem que ser para mim. Começou a perseguição contra meu pai. Resumindo, o banco cancelou a promoção do meu pai e deu para esse cara com metade do tempo de banco que o meu pai tinha. Meu pai ficou doido, gente. Meu pai ainda não era cristão nessa época, mas ele ficou doido. Aí ele saiu do banco, entrou com um processo e processar o banco, vão ver e tal. Nisso o cara assumiu a agência do interior. Graças a Deus eu não falei o nome da cidade aqui, quase que eu falei. Só que ele não sabia que lá era Bang Bang. Ele não sabia que lá era Gaza. O que aconteceu? Tinha uma família que mandava na cidade. E aí, nos primeiros dias dele no banco, ele devolveu um cheque sem fundo da família que quase eu falei o nome dela agora aqui. Sabe o que os dois irmãos da família fizeram? Entraram meio-dia na casa dele, com uma semana que ele tinha assumido a agência. Boa tarde, tudo bem? Ele comendo assim com os filhos. É o senhor que eu sou fulano, novo gerente do banco? Sou. Deram 60 e tantos tiros nele. Acabava a arma, pegava outra. Quando a notícia chegou para meu pai falou assim: meu Deus, que derrota maravilhosa. Eu não estaria aqui essa manhã, gente, se meu pai tivesse assumido essa porcaria dessa gerência, dessa agência do inferno. Tem perda que é... Eu sei que você não está querendo repetir, mas fala comigo de novo. Tem perda que é ganho. Ganho. E nós precisamos entender isso essa manhã. Então vamos estudar as perdas. Existem dois tipos de perdas: as perdas momentâneas e as perdas definitivas. Perdas momentâneas e definitivas. Vou dar um exemplo. Davi perdeu o trono momentaneamente, mas o filho, depois ele voltou para o trono, sim ou não? Ele fugiu de Absalão,
Mas ele teve uma perda permanente, porque nessa dele perder o trono, ele perdeu o filho permanentemente, porque Absalão foi morto. Davi sofreu uma perda momentânea, mas ele sofreu uma perda permanente. Agora escute aqui qual é a promessa que Deus tem para nós, se eu e você somos cristãos. As perdas momentâneas voltarão melhores, mas as perdas definitivas caem em Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos de idade. Como que perder uma mãe aos 14 anos de idade vai contribuir para o seu bem? Eu sofri horrores. Eu só sei o seguinte, nessa pandemia, aqui, eu estou aqui pregando, e o celular está pitando, está caindo barra do WhatsApp, está caindo, sabe por quê? Porque o povo, esses mais de 500 mil mortos aí, não querem ser consolados por gente que nunca enterrou parente. Eu consigo hoje ajudar muita gente, eu consigo mandar mensagem para muita gente, falar calma, calma, ai pastor, minha mãe morreu, meu pai morreu, ou está para morrer, eu sei o que falar, eu sei o que é o luto. É uma perda que eu vivi? É, mas que me capacitou a cuidar de um monte de gente hoje. Qual é o problema dessa geração? Uma geração que só viu vídeo no YouTube e está querendo ensinar os outros. Eu vi vídeo. Ai, vai ver vídeo lá no inferno? Você tem que ter vivido para você ensinar. Por isso que eu admiro meu pai. O assunto você fala com meu pai, pai, dinheiro. Meu pai fala, ih, meu filho. Aí ele começa a contar as histórias. Lá de trás, eu quebrei não sei quantas vezes no comércio. Eu não sei o que lá. E filho, aí eu sei, ó, você ficava só doente. Gente, eu nasci, eu não era um ser humano com doença, eu era uma doença com um ser humano. Eu ficava doente, meu pai me lembrou isso essa semana, que com 7 meses de nascido eu tive meningite. Ele me levou com a minha mãe, sábado à noite, num médico aqui em Belo Horizonte, que a minha febre não cedia há muitos dias. O médico falou assim, dona Miraldo Soluço, a notícia não é boa, ele está com meningite. Ou ele vai ficar cego, ou ele vai ficar doido, ou ele vai morrer. Aí eu fiquei doido. Meningite do céu, você quer aí? Receba. Se você não tem uma meningite dessa, você pelo menos tem que cair de um berço. Porque eu estou cansado de gente normal. O mundo não é feito por gente normal, o mundo é feito por gente meio doida. Você quer levar Jesus para frente, você tem que ter um parafuso a menos. Você tem que preocupar menos com o que os outros acham. Ah, eu sofri uma perda, vou abandonar o Senhor. A vida com Deus muitas vezes é perda sim. Quem disse para você, eu vou entrar para o reino de Deus e vai ser Disney em Disney, glória em glória, lua de mel em lua de mel, mentiu para você. De cara, ó, quando a gente entrega a vida a Jesus, uma perda que a gente tem quase instantânea, a gente perde amigos. Que as pessoas começam a falar, ó, você não vai beber umas pingas com a gente mais não? Ó, você não vai com a gente lá no bailão? Ó, você não vai pegar mais mulher com a gente? Ó, você não vai rir mais das piadas pornográficas? Não, não vou mais não. Aí você começa a ficar sozinho, gente, eu lembro, eu adolescente, depois que minha mãe morreu, eu ficava sozinho na escola, sozinho, ninguém queria ficar comigo, porque eu tinha 17 anos, mas eu tinha sido batizado no Espírito Santo, eu perdi todos os meus amigos, mas eu ficava sozinho com Jesus no recreio, lá no fundo, lendo a Bíblia e orando, chorando, falava, Deus, eu disse sim para o Senhor, e todo mundo disse não para mim. Ele falava assim comigo, calma filho, eu ainda vou pôr você diante de multidões, fica calmo. Mas para os não cristãos, a coisa não é assim não. Se você não serve a Jesus e você sofre perdas, essas perdas podem ser irreparáveis. Olha uma palavra que Jesus mandou eu dar aqui nessa manhã para a gente que sofreu alguma perda e que você está assim, ai, será que Deus me devolve? Será que Deus não me dá? Filemão, verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Eu vou ler de novo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Tem coisas que Deus permite sair da nossa vida, e aí a gente fala assim, perdi. Abraão, gente, foi o melhor exemplo. Ele levou Isaac no altar, deitou o menino ali, Isaac devia ter 8 anos de idade. Você sabe o que significa Isaac? Sorriso.
Deus pediu a Abraão para sacrificar o sorriso dele, a gargalhada dele. Ele deitou o moleque lá, levantou a faca. Jesus falou: ele é doido, para! E a Bíblia diz que para Deus, Abraão sacrificou Isaac. No coração de Abraão, ele já tinha matado o filho. Foi Deus que mandou ele parar. Ele viveu uma perda momentânea do Isaac. Tem hora na nossa vida que a gente perde o sorriso momentaneamente, mas é para depois ele voltar mais gostoso, uma gargalhada gostosa. Eu profetizo, você vai voltar a dar gargalhada, sorrir, se alegrar, e você ainda vai rir do que te fez chorar. Você vai chegar de manhã, você homem, fazendo barba na frente do espelho assim, ó, tirando esses 3 fios que você tem, um aqui, outro aqui, outro aqui, que você chama de barba, mas que o mundo chama de doença, sei lá. Você vai estar tirando essa barba, e você vai dar tapa no rosto e vai falar assim: ah, burrinho, burrinho, chorou à toa, sonso. Você é mulher. Gente, se tem uma coisa que não combina é uma mulher e chorar. Mas as mulheres têm um dom do choro. Tem irmãs que me veem, elas só me veem e começam a chorar. Eu falo: desculpa que eu existo, eu vou ali. Não chora. É porque elas olham para mim e lembram ou do filho que está desviado, ou do marido que não sei o quê. Não, irmãs, o Senhor quer devolver o brilho do rosto para você. Vocês são bonitas demais para ficar chorando por qualquer motivo. Compara um homem com uma mulher. É muito feio um homem, gente. A gente passa nos bar, tá aquele monte de troço, sem camisa, barrigudo, tomando pingue e rindo. Ah! Aí você encontra as mulheres. Os bichos mais feios da terra. Tem homem, gente, parece cruzamento do Ronaldinho Gaúcho com Tiririca, de tão feio que é. E os caras felizes, sorrindo. E as mulheres bonitas. Mas a perda, olha o que eu percebi. Os homens superam perdas mais rápido que as mulheres. Sabe como é que um homem supera uma perda? Brasil e Peru. O pombo fez gol no final, deitado, a bola veio assim 2 vezes. Ele comenta isso aí, sarou, recuperou. A mulher! As irmãs me contam a história, eu falo assim: irmã, que terrível. O que foi isso aí? Foi 2012. Eu falei: irmã, infelizmente em 2012 eu não era nascido, eu não tenho nem uma referência para falar com a irmã. Eu me lembro de uma irmã, gente, aqui da igreja, que veio me falar. Ela me mostrou um papel plastificado. Eu falei: o que é isso? Quando eu mudei para Belo Horizonte, eu era tão miserável, pastor, eu não tinha nada, que a prefeitura de Belo Horizonte me deu um atestado de miserabilidade. E eu guardo isso aqui com todo orgulho. Eu falei: irmã, põe numa carta, escreve assim: a Lúcifer, e devolve para ele. Se a irmã não souber o endereço dele, vai lá na série que os crentes estão assistindo, chamado Lúcifer, e entrega na mão dele lá. Que eu nunca vou entender um crente assistir Lúcifer, nunca vou entender, nunca na minha cabeça.